Olá, irmãos! Hoje a gente vai ver sobre o terceiro brado de Jesus, que é a terceira palavra de Jesus na cruz, que é a palavra da afeição. Essa palavra está no Evangelho segundo João, no capítulo 19, nos versículos 25 ao 27. E lá está escrito assim: E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, antes da gente entrar na palavra em si, vamos pensar um pouco sobre a vida de Maria. A gente está acostumado a ver Maria como a bendita entre as mulheres, como de fato foi, alguém que recebeu uma honra muito grande. E tem uma música que eu gosto bastante que fala, uma música natalina que fala: Maria, você sabia? Que fala: Maria, esse bebê que você está segurando nos braços é o grande eu sou. Você sabia que quando você beija a face desse bebê, você está beijando a face de Deus? É que esse filho que você deu à luz vai dar a luz ao mundo. E nós não paramos para pensar um pouco sobre o que Maria de fato sofreu nessa vida, o que ela passou nesta terra. E ela começou a sofrer desde o princípio, quando Jesus Cristo foi anunciado que viria, que ela geraria Jesus Cristo. Quando o anjo disse a ela: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Está lá em Lucas 1, 28 e 29. Ela começou a pensar de fato o que ela passaria nessa terra. Não foi fácil. Antes mesmo dela ser desposada, ela já teve essa situação que ela teve que lidar. Que foi, de fato, uma coisa que trouxe grande honra a ela. Gerar a Jesus Cristo, Salvador de todo o povo de Deus. Mas também foi algo que trouxe bastante perigo para o presente. Perigo e prova da sua fé nessa terra. Algo que começou desde o nascimento. Ela teve que gerar Jesus, dar a luz a Jesus e pegar o seu filho recém-nascido e colocar e deitar ele numa manjedoura. E qual mãe deseja colocar o seu filho recém-nascido num lugar assim? Depois ela foi perseguida por Herodes. Herodes queria matar o seu filho, eles fugiram, tiveram que passar um tempo num país estrangeiro. Ela viu seu filho ser rejeitado pelo povo, ser odiado pela sua própria nação, pelo seu próprio povo. Então como é que a gente entende essa mãe, tudo que ela passou e sofreu nessa terra? Aí, Arthur W. Pink, ele fala que se Cristo foi um homem de dores, Maria, ela foi uma mulher de dores. Isso é um cumprimento, na verdade, da profecia de Simeão. Então, Simeão, quando José e Maria foi apresentar Jesus Cristo no templo, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, falou que Deus podia despedi-lo em paz agora que ele viu a salvação de Israel, que ele viu a luz para os gentios, a glória para o povo de Israel. Mas ele disse mais para Maria. Em Lucas 2, 34, ele falou: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Então, pensa Maria ouvindo essa palavra. Que estranha essa palavra de falar que uma espada traspassaria a tua própria alma. E Arthur W. Pink também fala que Maria teve a felicidade tal como nunca em um nascimento humano. Ela gerou e deu à luz ao Salvador. Mas ela teve uma tristeza tal como nunca em uma morte desumana. É que a gente começa a entender um pouco a situação de Maria, o coração dessa mãe. Ela foi a primeira a beijar a testa de Jesus, ela foi a primeira a guiar Jesus como bebê pelas suas mãos, pelos seus pés. Ela viu agora naquela testa uma coroa de espinhos, perfurando a testa, ela não podia fazer nada de Jesus Cristo. Ela viu as suas mãos perfuradas, seus pés ficaram dormentes e pálidos, ela não podia lá esfregá-los. Ela notou que seu filho estava com sede, ele queria água, ela não podia lá saciar a sede de Jesus Cristo. Então a multidão estava zombando, tinha ladrão insultando, sacerdotes escarnecendo, o Salvador ele estava sangrando e morrendo naquela cruz. Então no dia mais escuro da humanidade, onde o sol se recusou a brilhar, onde a terra tremeu, onde a criação toda viu o Criador sendo morto naquela cruz, Maria estava lá, junto da cruz de Jesus estava a sua mãe. Nessa hora, nesse momento, a gente vê Jesus como um homem perfeito, aquele que cumpre todas as suas obrigações. É um exemplo para nós. Ele cumpriu as suas obrigações com Deus, executando aquele papel que Deus, o Pai, o comissionou de salvar o seu povo naquela cruz, mas ele também cumpriu o seu papel como filho. Como vendo Jesus a sua mãe, e o discípulo amado, ele disse: Mulher, esse aí é teu filho. Ele cuidou da sua mãe, ele honrou a sua mãe. Aí a gente vê Jesus Cristo então cumprindo todos os seus relacionamentos, cumprindo perfeitamente todas as suas obrigações, tanto para com Deus como para os homens. Então o mandamento
do Velho Testamento, de honrar teu pai e tua mãe, que é repetido no Novo Testamento em Efésios, é válido. Jesus o cumpriu também. Na verdade, ele o cumpriu desde criança. No episódio em que ele se perdeu no templo, quando Maria volta, no finalzinho lá em Lucas 2,51, fala que Jesus voltou com eles para Nazaré e era ele submisso. Então Jesus Cristo, como Deus, Senhor dos Senhores, ele honrou o seu pai e a sua mãe desde criança e foi submisso aos seus pais quando criança. Só que não mais isso, né? Jesus Cristo cresceu, a obediência que ele tinha com Maria e José terminou, mas não terminou os seus anos de honra, né? Então, mesmo já adulto, ele ainda devia, não somente, ele devia honra aos seus pais. Então, José, que provavelmente já tinha morrido, ele devia honra à sua mãe, ele deveria cuidar da sua mãe. Então, nessa hora, como Arthur W. Pink fala, nas últimas e terríveis horas de sua vida humana, no meio dos sofrimentos infinitos da cruz, o Senhor Jesus pensou naquela que o amava e a quem ele amava. Ele pensou na sua necessidade presente e proveu para a sua necessidade futura, encomendando aos cuidados daquele discípulo que mais profundamente entendeu o seu amor. Então Jesus Cristo colocou o exemplo para nós de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E a questão é, será que a gente está fazendo isso de fato? Como é que a gente está tratando os nossos pais? Será que a gente está pegando Jesus como nosso exemplo? O exemplo que nós devemos seguir e tratando os nossos pais com toda a honra devida, não somente quando somos pequenos, mas como adultos. Estamos honrando o nosso pai, glorificando a Deus com isso. Nós não ficamos envergonhados com essa palavra de Jesus na cruz, com esse ato dele de cumprir esse mandamento tão perfeitamente. Afinal, em Provérbios 23, 22 fala que ouve o teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Nós devemos tomar essa palavra de Jesus, esse cuidado que Jesus teve com a sua mãe, e aplicá-los para nós, para ver como nós estamos de fato tratando o nosso pai, os nossos pais que nos geraram, se nós estamos glorificando a Deus fazendo isso. Também tem o ponto de vista de João. Então João, ele retornou ao lado do seu Salvador naquela hora. Então a palavra de Deus, no Evangelho, segundo João, afirma que aquele discípulo amado, que era ele mesmo, estava lá naquele momento de cruz. Mas ele não estava lá por todo aquele tempo, né? Então João, junto com os demais apóstolos, com os 11, eles abandonaram a Cristo. E Arthur fala que, com exceção talvez do sofrimento de Cristo na mão de Deus, que puniu o pecado, que Jesus Cristo tomou sobre si o nosso pecado, Deus o Pai o puniu por aquele pecado, executou a sua justiça em Cristo Jesus por causa dos nossos pecados. Mas ele fala que talvez a escória que ele recebeu mais amarga, com exceção desse sofrimento de Cristo na mão de Deus, foi o abandono dos seus apóstolos, os discípulos que ele passou bastante tempo ensinando eles, andando com eles, vivendo com eles, o abandonou. Então talvez foi um dos maiores sofrimentos de Cristo, foi esse abandono. E todos abandonaram, inclusive João. Mateus 26, 56 fala que todos os discípulos, deixando, fugiram. E fugiram porque Mateus 26, 31 fala que Jesus, afirmando que aconteceria, fala que esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então todos abandonaram porque se escandalizaram de Jesus. Eles não tinham mais a coragem de estar do lado de Jesus. Eles tinham vergonha de estar contado com Jesus, com os discípulos de Jesus. Eles o abandonaram. Talvez isso foi uma das coisas que mais feriu o nosso Senhor naquele momento de mais dificuldade, que os discípulos não podiam nem orar com Jesus Cristo naquela noite, antecedendo a sua crucificação. Mas João voltou, na crucificação, João voltou ao lado de Jesus, e ele recebeu aquela bendita comissão, ele foi recebido em amor. Então, depois de toda aquela traição, por assim dizer, os discípulos, João voltou e foi recebido não em amargura, mas em amor. Então Deus, de fato, quando recebe um filho, ele disciplina, ele nunca deixa de disciplinar, mas ele sempre faz com amor, com misericórdia. Não há nada melhor do que voltar para os braços do nosso Pai, do nosso Senhor, porque Ele vai nos receber em amor. Quando Ele nos disciplina em amor, e tudo que Ele faz para nós é provando o seu amor para nós. Afinal, Ele deu seu Filho naquela cruz, provando o seu amor para com nós. A questão é, será que tem alguém longe de Jesus, se alguém está afastado, desfiado, tem medo de voltar para Jesus Cristo por causa de alguma repreensão? Esse medo é infundado, porque Cristo, Deus, vai nos receber em misericórdia. Então Cristo,
Ele não vai esmagar a cana quebrada, Ele não vai apagar a torcida que fumega. Uma ovelha que se afastou e está machucada, Cristo vai tratar e restaurar aquela ovelha. Deus vai cuidar das suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. É uma coisa que Davi entendeu. Quando Davi mandou fazer o censo e Deus colocou para ele 3 punições que ele podia escolher uma, ele decidiu sofrer nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Porque ele falou que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, em 2 Samuel 24:14. Então, muito melhor é cair na mão de Deus como seu filho do que ficar afastado dele. Foi isso que João fez, ele retornou para o lado do seu Salvador. E aqui a gente vê uma coisa bem importante também de Jesus Cristo, é que as nossas relações espirituais, elas nunca devem ignorar as nossas responsabilidades aqui nessa terra, as nossas responsabilidades naturais. Então Jesus, ele estava comprometido com uma obra mais importante do que qualquer outra. Ele estava com a incumbência de salvar todo o seu povo. Ele estava a ponto, como Arthur fala, a ponto de oferecer satisfação à justiça divina ultrajada. Ele estava para fazer aquela obra pela qual o mundo fora feito, pela qual a raça humana fora criada, pela qual todas as eras aguardaram, pela qual ele, o Verbo eterno, se encarnara. Ele estava cumprindo a sua missão, o ápice da sua missão, e ele não passou por cima das suas responsabilidades naturais. Ele ainda cuidou da Maria, mesmo no meio dessa missão. Ele não falou naquela cruz: mulher, me deixa quieto, porque eu tenho uma missão a cumprir muito mais importante do que a tua vida. Muito pelo contrário, ele cumpriu a sua missão aqui na terra, salvou o seu povo, morreu, fez aquele sacrifício propiciatório por todo o seu povo, mas também cumpriu e não ignorou as suas responsabilidades aqui na terra. Então não tem nenhuma obrigação, nenhuma obra, por mais importante que seja, que pode servir de desculpa para a gente deixar as nossas obrigações aqui nessa terra. Nós devemos cuidar daqueles que temos deveres de sangue, nós devemos honrar nossos pais, não temos desculpa para deixar de fazer isso. Devemos cuidar dos nossos filhos, não tem desculpa para deixar de fazer isso. Não tem missão que nos leve, que nos impeça de cuidar e prover o melhor para os nossos filhos, de cuidar dos nossos pais, de cuidar da nossa família. Não existe desculpa para isso, e Jesus Cristo mostrou isso na cruz, cumprindo aquela missão mais importante de todas. Ele não deixou sua obrigação de lado. Então, mais um exemplo que nós devemos tomar para a nossa vida de Jesus Cristo naquela cruz. E aqui no final, eu vou ler o que o Arthur fala, que é a maravilhosa combinação das perfeições de Cristo, quando ele conclui essa parte da palavra da afeição. E ele fala o seguinte: essa é uma das maiores maravilhas de sua pessoa, a combinação da mais perfeita afeição humana com sua glória divina. O próprio Evangelho, que o mostra sobretudo como Deus, é aqui cuidadoso para provar que ele era homem. Então o Evangelho segundo João, que coloca Jesus como divino, com a sua natureza divina, também é cuidadoso em provar que Jesus era homem. É o Verbo que se fez carne, comprometido que estava na divina transação, fazendo expiação por todos os pecados de seu povo, lutando contra os poderes das trevas. Todavia, em meio a isso tudo, ele ainda tinha a mesma ternura humana que mostra a perfeição do homem Jesus Cristo. Aí no final ele conclui: ele estava executando aquela mais poderosa obra de toda a história. Ele estava comprometido em realizar aquela que faz com que, em comparação, a criação do mundo se esmaeça em total insignificância. Porém, não esquece de fazer provisão para sua mãe. Provisão essa que ele pôde fazer bastante quando estiveram juntos na casa em Nazaré. Corretamente foi dito outrora: seu nome será maravilhoso, em Isaías 9:6. Maravilhoso foi em tudo que fez. Maravilhoso foi em todo relacionamento que ele manteve. Maravilhoso foi em sua pessoa, e maravilhoso foi em sua obra. Maravilhoso foi em vida, e maravilhoso era na morte. Que nos maravilhemos e adoremos. Amém?